Vamos socar a bota aqui na aula. Na primeira questão, nós temos aí o aprofundamento da luz solar como fonte de energia renovável e tem aumentado significativamente nos últimos anos. Uma das explicações é o aquecimento da água, aplicações, aliás. Tá bom. Num local de intensidade de radiação solar é efetivamente captada por um painel solar com 1 metro quadrado, a radiação ela chega em 0,03 watt, aliás, quilowatt para cada metro quadrado. Isto daí, meu amigo, é a intensidade de uma radiação. É a potência dividido pela área. Entendeu? Você pode usar isso tanto para onda eletromagnética, quanto pode usar também para onda sonora, no nível de intensidade sonora, né? Ele deu o Czinho da água, ele quer saber, nessa situação, em quanto tempo é possível aquecer 1 litro de água. Ô meu velho, nessa questãozinha aqui, você vai usar a fórmula do calor sensível, sabe aquele calor que você usa para poder mudar a temperatura de alguma coisa? A gente chama isso de calor sensível. E você vai usar também uma formulinha aí de... Deixa eu ver se está funcionando. Você vai usar uma formulinha aí de potência, porque toda a potência de uma fonte, ela vai ser a energia que chega dividido pelo tempo. Então eu vou aproveitar e fazer aquela nossa revisãozinha marota aqui, ó, para você poder entender o que está acontecendo. Então veja, ó, como eu tenho aqui, gente, que fazer a potência, essa potência que a gente vai usar é sempre um calor pelo tempo. Pinguim, quando é que eu uso no calor uma fórmula ou outra? Se alguma coisa esquentar ou esfriar, esse calor é usado com a fórmula do Ki macete, entendeu? Se uma coisa ferver ou derreter, entendeu? Você vai usar o Ki mole. Só tome cuidado com um lance que vai ser bem importante para vocês, que é com as unidades. Porque a potência, geralmente ela vem em watt. E o que é o watt? O watt é o joule pelo segundo. Ah, mas Pinguim, certeza que a potência vem na unidade watt, professor? Cara, geralmente ela vem em watt. E quando ela vira em watt, sobretudo quando ela vem lá da eletrodinâmica, vou pegar uma outra caneta aqui. Ela vem em watt porque a potência na eletrodinâmica, os caras usam ou U vezes I, ou na eletrodinâmica os caras usam que a potência é ddP ao quadrado pela resistência, ou então eles usam na eletrodinâmica que a potência ela vai ser a resistência vezes a corrente ao quadrado. Depende dos dados que ele fornecer. E essas potências vêm em watt. Qual é o problema, professor? O problema é que para a água, por exemplo, o calor específico da água que vem nas questões, às vezes, ele vem como uma caloria por grama grau Celsius. E isso dá pau. Você vai ter que trocar caloria por joule. Então o Czinho da água que você usa em muitas situações é 4,2, agora sim, em joule por grama grau Celsius. Tá bom? O calor específico. O L que está aqui, que é, por exemplo, um calor latente de uma fusão do gelo, se o L da fusão do gelo vale 80 calorias por grama, você pode querer usar o L da fusão do gelo, multiplique por 4 ou por 4,2, você vai ter, por exemplo, uns 320, aproximadamente, né? Joules por grama, entendeu? Então tem que tomar cuidado de passar lá para joule, porque aqui está watt, e o watt é joule pelo segundo. Belezinha, meu querido? É isso que você vai ter que usar, então, para poder fazer a continha lá. Boa! Maravilhoso! Ó, então vamos lá fazer a nossa conta aqui. Meu querido, nessa questão, então, o que eu vou ter que fazer? Como ele deu a densidade da água, e ele falou que é 1 litro, eu já posso começar calculando a massa. Ó. Então, como a densidade ela é massa por volume, eu vou calcular que a densidade é 1, eu vou calcular a massa e o volume é 1. Então ficou meio que ridículo. A massa de água que você vai usar, ela vai valer 1 quilograma. O que mais que eu preciso? Eu preciso do calor que ele usou, porque o calor que ele usou é a fórmula mc delta θ, porque alguma coisa efetivamente ela esquentou, certinho? Então, se eu fizer a conta separadamente, como a massa é 1 e o calor latente, ó, ele deu aqui em joule por quilograma. Minha massa tem quilograma, então não importa. Então eu vou colocar 4,2, 10 a terceira, tá bom?
E aí a variação de temperatura eu coloco ali para ele 50. Por que 50, pinguim? Porque ela foi do 20 ao 70. Então seria 70 menos o 20. Quando você faz essa conta, bonitinho, você acha aí um calor, uma energia, né, de 210, 10 a terceira na unidade Joule. Legal, pinguim? Gostei. Mas, pinguim, eu preciso da potência. Tem importância. Como a intensidade, é 0,03 quilowatt, o quilo é 1000, por metro quadrado, e eu vou calcular a potência, supondo que a área do painel seja 1 metro quadrado. Como a área é 1 metro quadrado, vai ficar de boa conta. Então a potência que está lá, ela vai valer 0,03 vezes 10 a terceira, vai dar 30 watts. Ô, pinguinzeira, que bom! Agora, finalmente, como eu já tenho a potência e eu tenho a quantidade de calor que chegou, e ele perguntou quanto tempo, vou usar a minha fórmula final, que a potência é a energia pelo tempo. Ô, pinguim, essa questão cairia muito, muito, meu rei. Então vai colocar a potência de 30, a energia 210 mil, não é não? Boa, pinguim. Dividido pelo tempo que vai demorar. Portanto, o intervalo de tempo, ele vai dar 7.000. 7/10 a terceira em segundo. Por que deu em segundo, teacher? Porque o watt, ele é a divisão do joule pelo segundo. Por isso que deu bonitamente assim. Tá bom? Ô, gente, fala comigo aí na live, vocês, a primeira questãozinha que a gente faz. Como é que foi aí? Tudo bem? Você faria essa ou você não faria essa? Como é que está aí? Ah, professor. A Júlia Borges falou que essa foi tranquila. Muito obrigado, Júlia, pela participação. A Camila Borinha, Sara, Vinícius, Isabela, Gabriela, Yasmin. Obrigado por participar aí, gente. Sempre bom quando vocês me respondem, porque assim eu não me sinto tão solitário aqui no meu estúdio, na minha residência. Cara, acabei de almoçar, a comida tá na garganta, mas vamos lá. Comi bem hoje, hein? A esposinha fez comidinha, cheguei, já tava tudo na mesa. É uma delícia, né? Espero que vocês tenham um casamento parecido, viu, velho? Porque muito respeito, muito amor, um filhão maravilhoso, todo mundo com saúde. Muito legal. Família, né? Família importante. Veja lá, questão número 2 do nosso Enem. Vamos ver o assunto e eu faço revisão se for necessário. O objetivo de recipientes térmicos isolantes é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica e à área interna das faces, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior, além de ser inversamente proporcional à espessura. Ô, minha amiga, sabe o que ele deu aqui? Ele te deu uma fórmula que chama Lei de Fourier. Quando você fala Lei de Fourier, você está estudando a condução térmica, porque o fluxo de calor que passa por uma parede, ele é proporcional à área dessa parede, à diferença de temperatura de um lado para outro, não é não? Ô, professor, é inversamente proporcional à espessura, que eu vou chamar de E, tá bom? Isso que eu chamaria de Fourier. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A e B, de faces de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas, que ele chama de Ka e Kb. Para isso, ele suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius. Então o gelo ele vai derreter, de modo que as superfícies estejam em contato apenas com o ar. Ambos, após um intervalo de tempo, ele descobre que ele abre os recipientes enquanto ambos ainda têm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que derreteu foi o dobro da que fundiu. Ô, gente, se ainda sobra gelo, significa que a temperatura final lá, o teto final, ele foi 0 graus Celsius. Significa que não houve aquecimento, só houve, digamos, uma fusão, tá bom? Legal, pinguim. Então ele fala que a massa de gelo que fundiu do recipiente B foi o dobro do que fundiu no recipiente A. Ô, pinguim, como é que eu faço esse negócio? Olha,
Esse fluxo de calor que a gente desenhou aqui para você, o fluxo de calor, na verdade, nessa questão, é como se fosse uma potência. Esse fluxo de calor é sempre energia por tempo. Fluxo de calor é nada mais, nada menos que uma potência térmica. Olha, então eu posso colocar a quantidade de calor dividido pelo tempo. E essa quantidade de calor é um calor que mole. Por que é que mole? Porque lembra que eu falei na lousa para você? Você usa que mole quando alguém tiver mudança de estado. Você usou que macete quando alguém variar a temperatura. Ah, professor, entendi. Então eu vou igualar as duas fórmulas. Eu vou pegar massa vezes o calor latente pelo tempo é igual a K vezes a área vezes o delta θ dividido pelo E. Espirrei, meu velho. Pinguim, por que eu não escutei você espirrar? Porque eu desliguei o microfone, né? Pra não espirrar na sua cara, né, meu velho? Muito obrigado, Camila. Tudo bem. Nossa Senhora. Pinguim, o que ele quer? Ele quer que você calcule o K. Então, quando ele quer que você calcule o K, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar o K. E vou montar uma fórmula isolando o K. Ah, mas vai ficar feio. É feio, mas é fácil. Isolar o K é facinho. Fica MLE dividido por área, o delta θ que já estava ali, e eu vou multiplicar pelo delta T. Então eu isolei o K. Por quê, Pinguim? Porque eu vou dividir um K pelo outro. Ele quer que você faça isso, ó. Chata a questão, hein, Enem? Chatão, hein, Enem? Muito chato. Eu tenho que fazer o KA pelo KB. Porra, que inferno. Então o KA dividido pelo KB. Só que, meu amigo, você vai cortar um monte de gente aí. Vai mesmo, Pinguim? Vai, velho. Porque tem um monte de gente aí que ele é constante. Pinguim, vamos pintar? Quem que é constante e você pode cortar? Olha, o L é constante, a espessura ela é constante, o delta de temperatura é constante e o delta T, o intervalo de tempo em que a coisa acontece, também é constante. Pinguim. Então, é como se eu fizesse, ó, como tudo que está em destaque aqui amarelo, como tudo isso aqui é constante, eu cortaria mesmo. Como eu cortaria, como eu não sou bobo nem nada, eu nem vou colocar na fórmula, entendeu? Eu vou colocar na fórmula só o que muda, tá ligado? Porque a área muda, né? A área muda, então vai ficar, a massa também muda. Então vai ficar massa do ar, ó, peraí, vai ficar massa do ar pela área do ar, dividido por massa do B pela área do B. O resto na fórmula eu nem coloquei porque é constante, eu iria cortar mesmo. Então fica a massa do A pela área do A vezes a área do B dividido pela massa do B. Percebeu? Boa, Pinguim. Você foi espertinho, hein, professor, de você já cortar as coisas antes. É, porque como é Enem, velho, eu não preciso demonstrar o que eu estou fazendo, eu apenas faço do meu jeitinho. Ixi, professor, mas e essa área aí? Ah, temos um problema. Porque essa área aí é área de um recipiente, que é um tipo, a área do A é o cubo, né? O A é um cubo. Então, se eu for calcular a área do recipiente A, eu tenho que calcular a área, gente, de todas as faces do cubo. Ó, eu tenho aqui uma face aqui, uma outra face aqui, uma face lá na esquerda, lá atrás e uma embaixo. Então a área do A, como era de cubo, é 6 vezes a área de uma das faces, percebeu ou não? Olha, professor, 6 vezes a área de uma face. Então é 6 vezes 40 vezes 40. E isso aqui está dando 9.600. Ixi, professor, vai ter que calcular separado mesmo? É, separado. Ô, pseudomestre, e a área do B? Cara, o B, ele não é um cubo, mas o B ele tem 40 aqui na frente por 40, o B. Ele é um paralelepípedo, ele é mais longo, ele é mais profundo. Então o B é assim, ó.
Ixi, Pinguim, mas vai complicar. Vai nada, vai nada, vai nada. Aqui é 40, aqui é 40 e aqui é 60. Então, para o B, eu teria... Calcular a área do B. Ó, estou calculando as áreas. Para a área do B, eu teria que fazer assim. Eu teria que pegar esta área que está aqui na frente com aquela área que está lá atrás. São duas áreas de 40 por 40. Então, é 2 vezes 40 vezes 40. Isso é a área das faces que eu destaquei. Agora, eu tenho desse ladinho aqui, ó, e lá atrás, e também aqui em cima, ó, e lá embaixo, eu tenho áreas de 40 por 60. São 4 áreas de 40 por 60. Então, é mais 4 áreas de 40 por 60. São as áreas das faces, entendeu? Oxe, professor. O cubo tem 6 lados, né, gente? Quando é cubo é mais fácil. Quando é um paralelepípedo como esse, uma paralelepípedo, é mais difícil. Então eu estou pegando de dupla em dupla. Beleza? Não é não? É isso aí, Pinguim. Então fica 4 vezes 60 vezes 40 e 2 vezes 40 vezes 40. Isso aqui eu já preparei a conta para você, para te ajudar. Isso aqui dá 12.800 centímetros quadrados. Então agora, já que eu tenho as áreas, basta eu colocar aqui ao lado. Pinguim, não acredito que essa questão foi Enem. Velho, fazer o quê? Fazer o quê? A massa do B é o dobro, né? Então a massa do A vale M e a massa do B, ela vale 2M. A área do A é 9.600 e a área do B, ela dá 12.800. Professor, eu achei nojento. Cara, desculpe, mas é assim mesmo. Então, o KA pelo KB, ele vai dar 2/3. E 2/3, minha amada, é 0,67 aproximadamente. Questão para fazer no final da prova, se tiver tempo. Pode crer. Cortou aqui um pouquinho, né? Voltei. Pinguim, que doideira. Também achei. Vocês estão na paz ou não? Pinguim, eu estou super na paz. Professor, agora o que faremos? Vamos fazer agora, meus amigos, uma questão que envolve troca de calor, nós vamos fazer. Por que, Pinguim? Porque agora faremos uma questão em que uma coisa vai ser misturada com outra, quer ver? Ó? A garrafa térmica foi inventada por Sir James Dewar em 1892 e se tornou uma ferramenta de uso fundamental no laboratório. Após seu aprimoramento pelos fabricantes de vidro, Blabbers, seu uso doméstico se tornou... A questão começa mesmo aqui, gente. Ó. Um cozinheiro tem à sua disposição 2 garrafas térmicas idênticas de capacidade térmica desconhecida e mantidas a uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Uma das garrafas recebe 180 gramas de água a 60 graus. Antes do preparo de um chá com água dessa garrafa, o cozinheiro verifica que a água está a 56 graus, temperatura de equilíbrio. A segunda garrafa recebe 180 gramas de água a 2 graus Celsius, que será utilizada para o preparo de um suco. Após o equilíbrio térmico, a água na segunda garrafa estará a uma temperatura de quanto? Pinguim, são 2 trocas de calor que ele faz. Toda vez, gente, que tiver troca de calor, ele pegou uma coisa quente e misturou com uma coisa mais fria, existe uma troca de calor entre os corpos. E sempre que tem troca de calor, você vai pegar o calor recebido por um corpo, vai somar com o calor cedido por um outro corpo, ou um conjunto de corpos, né? E vai sempre igualar a 0. Porque um calor recebido, você vai ver que ele vai dar positivo. E um calor que é cedido, você vai ver que ele vai dar negativo.
Ah, pinguim. Então, a primeira é a garrafa com o corpo A, com a água, né? No começo. Então, vai ser, no primeiro aqui, a garrafa. Só que tome cuidado, porque eu não sei a massa da garrafa e nem o material da garrafa. Então, eu vou ter que calcular uma coisa que nós chamamos de capacidade térmica. O que é isso, pinguim? Ih, começou a enrolar, hein, professor? A capacidade térmica da garrafa é uma letra que a gente chama de Czão, é a quantidade de calor que ela troca para ter uma certa variação de temperatura. Ou é a massa da garrafa vezes o Czinho do material da garrafa. Entendeu? Então aqui, o calor que a garrafa troca, ele vai ser a capacidade térmica dela, da garrafa, vezes o delta de temperatura que ela vai ter. Mais. Agora o calor da água. Massa da água, calor específico da água. E vamos colocar aqui o delta teta que a água vai ter. Isso é igual a zero. Pinguim, por que você vai fazer isso? Que eu vou calcular qual é a capacidade térmica da garrafa. Eu não sei que garrafa é essa, de onde ela veio, do inferno. Então eu calculo a capacidade térmica da garrafa, que é o Czão aqui que eu estou calculando. Czão da garrafa. Veja que o delta teta que essa garrafa teve, ó, ela estava 20 e ela terminou a 56. Então a variação de temperatura é 56 menos o 20. Estou fazendo bem com calminha para você poder entender. E trocou calor com quem isso, pinguim? Com 180 gramas da água, né? Ó. Então vai ser 180 gramas de água, que o Czinho é 1. A temperatura final é 56. E essa água começou nos 60 graus. Que é a primeira troca de calor que eu estou usando ainda. Pinguim, para que você vai usar isso? Eu vou usar para calcular a capacidade térmica da garrafa, certo? Então eu vou ter, aqui fica 36 capacidade térmica da garrafa. Aqui isso aqui vai dar menos 4, né? 4 vezes 180 dá 720. Então é menos 720, isso igual a zero. Conclusão, se você fizer a conta aí final, a capacidade térmica da garrafa dá 20 em calorias por grama, não, calorias por grau Celsius. Isso já é a massa da garrafa, vezes o calor específico dela. E aí, pinguim? Meu amigo, a Rafaela perguntou se eu posso igualar os calores. Ô, Rafaela, eu não igualo os calores, eu sempre somo para dar zero. Quando tem 2 calores apenas, dá certo às vezes igualar. Mas eu não faço assim, tá bom? Porque induz o aluno ao erro. Sempre você some os calores e aí você iguala a zero. Porque um calor é positivo e o outro é negativo, entendeu? Então a gente não fica igualando os calores aqui, porque dá pau. Ah, mas meu professor fazia no meu colégio. Então, né? Não é legal, eu acho. Na boa. Nada contra o seu professor, mas isso induz o aluno ao erro em várias questões. Sobretudo quando tem vários corpos, né? Aqui só tem 2 corpos, tudo bem, mas quando eu tiver 3, 4 trocando calor, aí não dá. Boa. Então eu vou fazer na segunda situação. Foi a troca de calor número 1, agora eu vou fazer uma troca de calor número 2. Boa. Troca 2. Então vamos lá. Quantidade de calor da garrafa, quantidade nova de calor da garrafa, mais a outra quantidade de calor nova da outra água, que vai dar zero. Czão da garrafa, vezes o delta teta que ela vai ter, mais para outra água a mesma coisa. Massa da água, Czinho da água e o delta teta da água. Sacou? Então vamos lá. Capacidade térmica da psiroca da garrafa é 20. Quanto que essa garrafa vai mudar a temperatura dela? Ó, ela estava 20. Só que agora ela vai terminar numa temperatura de equilíbrio, que eu não sei qual é. Inclusive é a pergunta. Então é um ΔF menos 20. Mais a massa de água quanto é? De novo, 180 gramas de água. O Czinho da água ele vale 1, danadinho. E esse delta teta quanto é, pinguim? É a temperatura final para que vai. Só que a segunda garrafa,
ela começou com água a 2 graus. Então aqui é menos 2, meu pai. E você iguala isso a 0. Percebeu? Tô percebendo, Pinguim. Pinguim, me ensina a fazer essa conta? Ensino? Vou dar uma dica para fazer essa conta. Se você não gostar, beleza, mas eu gosto. Eu vou dividir todo mundo por 20. Por quê? Porque como eu estou igualando a 0 mesmo, se eu dividir por qualquer número, o lado direito continua dando sempre 0. Ah, mas por que você dividiu por 20? Porque eu corto esse 20 com esse. Corto o 180 com 20. Vai dar 9 e as contas ficam muito mais simples. Ah, professor, mas isso é malandragem. Sim! I am the best malander. Olha lá, muito malandrão, né? Então fica θf menos 20. Os números ficam menores. Menos 9 θf menos 18. Igual a 0. Boa. Eu tenho que fazer aqui a distributiva, né, meu gente? Ó. Sempre faça a distributiva. Então eu vou ter 38. Eu vou ter 10 θf é igual a 38. Então a temperatura final de equilíbrio ela vai dar 3,8 em graus Celsius. Tá bom? Ó, 3,8. Boa. Esse 20 aqui não podia cortar não, ó. Esse aqui não pode. Você corta o 20 de lá. Esse 20 com 20 pode. Esse 180 com 20 pode. Tá bom? Boa. Então 3,8, questãozinha razoável. Termologia é um pitelzinho, né, gente? Delicinha essa questão, o Luiz Neto falou. Delicinha mesmo. Você faz 2 trocas de calor. Troca 1, calcula a capacidade térmica. Para quem não pegou o nome, isso aqui é a capacidade térmica. Eu já tinha falado aqui no canto, né? Capacidade térmica da garrafa, né? Que eu calculei. Beleza? Muito bom. Meu amigo, vamos fazer mais uma questão assim, a questão de número 4. Muito legal, vamos ver que assunto é isso. Para resfriar água para beber, um estudante colocou 600 ml de água numa garrafa PET de capacidade de 2 litros no interior de um freezer a 7 graus Celsius. Inicialmente a água e a garrafa estavam na temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Dia típico de verão, ele chama. Após alcançar o equilíbrio térmico, em que todo mundo vai ter a mesma temperatura, né? É isso aí, né? O ar no seu interior, que inicialmente estava numa pressão de 1 atmosfera, sofre uma transformação isobárica. Meu rei, quando ele fala isobárica, quer dizer que a pressão é constante. Pressão constante. Se for isobárica mesmo, né? Sei lá, vamos ver. Considerando que a garrafa com água é o único objeto no interior do freezer e que ao colocar no interior da garrafa se comporta como um gás ideal, o módulo do trabalho realizado sobre o ar dentro da garrafa foi de quanto? Meu amigo, essa questão ela envolve várias coisas. Primeiro que a matéria é gás ideal, que é uma matéria que a química também estuda, né? Gás ideal. Então eu vou fazer primeiro o cálculo do volume final que ele vai ter. E vou usar para isso, já que no Clapeyron o número de mols e o R são constantes, eu vou fazer que pressão nova, volume novo, por temperatura nova, é igual a pressão antiga, volume antigo, por temperatura antiga. A pressão eu nem precisava ter escrito, porque ela corta, não é? Aí eu vou calcular o volume novo pela temperatura nova. Ele falou que é 7 graus Celsius, né? Ela estava no 27 e ela foi para o 7. Eu tenho que pegar essas temperaturas e usar em Kelvin, né, gente? Então eu pego um Celsius, eu somo 2. Pinguim, mas e se eu quiser usar Celsius? Você vai errar. Não é para usar Celsius em conta de gases. Então é 7 mais 2, 73, que vai dar 280. Boa. Em Kelvin, a temperatura 7, que é a final, né? 280. Aí eu tenho aqui o V1. Quem quer o V1, Pinguim? Cara, a garrafa tinha 2 litros, né? Só que ele colocou 600 ml de água.
O volume que vai aqui, gente, esse volume V1 é o volume do ar, né? Esse volume V1 seriam os 2 litros menos o 0,6 litro, que é 1,4 litro, certo? Então aqui vai 1,4. Boa. Né? Porque ele colocou água, 600 ml de água, o volume que vai aqui é o de ar, né, gente? Porque o ar é um gás ideal. Você não vai fazer pivete e voltou para água, né, caralho? É pro ar. Então você tem que calcular quanto de ar que sobrou lá. Legal, pinguim. E a temperatura antiga, pinguim? A outra temperatura, ela era 27 graus mais 273, o que dava 300. A Alquerviana já queria colocar da água junto. Não pode, velho. É só o ar. Que bom que você veio aqui, então, né? Então, esse volume V2, ele acaba dando... Vai dar 280 por pá. Vai dar 1,3 litro. Beleza? Legal. Só que a pergunta não foi essa, né, meu pai? A pergunta foi outra. Ele quer o trabalho. Ô, gente, vocês manjam como é que se calcula trabalho de um gás ou não? Trabalho da força do gás? Trabalho da força do gás. É assim que se fala. Pinguim, tem várias maneiras. Primeira, se a transformação for isobárica, e ela é, você pode calcular que o trabalho da força do gás, ele vai ser a pressão que o gás está, vezes a variação do volume. Isto vale porque a pressão é constante. Isso aqui vale só para a isobárica. Não vale para outras transformações. Pinguim, como é que eu calculo o trabalho de um gás para outras transformações? Eu já vou te falar. Primeiro eu vou calcular para a isobárica. Tu pega a pressão em que o gás está, que é a pressão atmosférica. Mas peraí, parou. Trabalho, gente, para você calcular, você tem que pegar a unidade de trabalho que você vai usar, vai ser o Newton por metro quadrado da pressão vezes o metro cúbico do volume. Não pode usar para trabalho a unidade litro. Não pode usar a atmosfera. Então a pressão ela tem que estar em Newton pelo metro quadrado, meu pai. E 1 atm não vai dar. O 1 atm eu vou ter que trocar ele por 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Então aqui eu ponho 10 à quinta. E o volume, pinguim? Não é volume, é variação de volume. E ele tem que estar em metro cúbico. Porra, pinguim, que chato, hein? Tava tão fácil a questão. Então vai ser 1,3 10 a menos 3 em metro cúbico menos 1,4 10 a menos 3 metro cúbico. Estou calculando em metro cúbico. Boa. Isso aqui dá 0,1, né? Então esse trabalho acaba dando 10 à quinta vezes 10 a menos 4. Esse trabalho acaba dando 10 Joule. Alternativa D. Beleza, gente? É nóis. Vitor perguntou se é muito frequente troca de calor no Enem. Cara, muito frequente não quanto FUVEST, não quanto uma Unesp, por exemplo, entendeu, Vitor? Mas é possível que caia. Se cair uma questão de troca de calor no Enem, ninguém vai falar, nossa, velho, você viu? Caiu troca de calor no Enem. Não, velho, não. Entendeu? Pode cair tranquilamente. Se você quiser que eu averigue para você quantas vezes isso caiu, eu dou uma olhadinha agora. Já vou te falar, Murilo, peraí. Eu vou ali para a lousa e eu vou calcular para você, meu amigo.
Fazendo revisão que o Murilo pediu aí, gente, de trabalho nas outras transformações. Então é assim, ó, quando você vai calcular trabalho de uma força de um gás, a gente fala trabalho do gás, né, mas é trabalho da força do gás, você pode usar, como eu te falei ali, pressão vezes ΔV, se a pressão for constante, se ela variar não pode. Quando ela variar, você vai ter que ter um gráfico que mostre como a pressão varia. Então o cara vai te mostrar um gráfico da pressão pelo volume, e aí o gás vai estar assim, ó, por exemplo, ó, ele vai, sei lá, ele vai com o seu gráfico, sei lá, daqui para lá. Ou do A para o B, ou do B para o A, tanto faz. Aí você calcula a área abaixo do gráfico, viu, meu rei? Aí o trabalho é calculado pela área. Você vai falar que o trabalho, se for de A para B, ele é diferente do trabalho de B para A. Tome cuidado com isso. Por quê, pinguim? Porque para calcular o trabalho, você depende se o volume aumenta ou diminui. Ah, mas esse caso não está indo do A para o B? Quem disse? Ele pode ter uma compressão. É que eu estou acostumado a ler gráfico da esquerda para a direita. Perca esse costume. Você está acostumado a ler gráfico da esquerda para a direita, porque os gráficos da cinemática, aqui é tempo. Lá é espaço, velocidade, aceleração, mas aqui é sempre tempo. E o tempo sempre aumenta, então você sempre lê o gráfico da esquerda para a direita. Mas aqui na termodinâmica não. O volume pode aumentar ou diminuir. Então eu tenho que falar o trabalho de A para B é o trabalho de uma expansão, de B para A uma contração. Então aqui, se for uma expansão, o volume aumenta. O trabalho é positivo e você calcula o trabalho como positivo daquela área que está aqui embaixo, ó. Essa área que está aqui embaixo. Se o volume diminuir, for de B para A, o trabalho é o negativo daquela área que está ali embaixo. Combinado? Essa é uma maneira de você calcular o trabalho usando o gráfico. Caso apareça uma transformação cíclica, em que está aqui a pressão do gás, está aqui o volume do gás, e ele fala que o gás está num ciclo, por exemplo, o gás faz isto e fecha para lá. É um ciclo, por exemplo, horário, você vai calcular o trabalho do gás fazendo a área de dentro do ciclo, somente a área de dentro, não é a área até embaixo não. E aí, você vai fazer o trabalho como sendo numericamente igual a mais ou menos a área interna do ciclo. Não é até embaixo, é só a área interna do ciclo. Por que mais? Mais é quando o ciclo for horário e menos quando ele for anti-horário, tá bom? Basicamente é assim. Tudo bem, meu rei? Espero que vocês tenham entendido como é que se faz o cálculo do trabalho em algumas situações. Opa! Murilo, você entendeu ou não? A Beatriz perguntou, e na isocórica? Ô, Beatriz, na isocórica não tem trabalho. Na isocórica o volume ele não muda, e como o volume não muda, não tem trabalho, tá bom, amiga? Então a gente não vai usar para a isocórica. Tava xingando mesmo. Ele tá desconectando o som aqui toda hora, cara. Não sei o que tá acontecendo. Tomara que dê para terminar essa aula. Por que será, hein? Deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo bater nas coisas aqui para ver se funciona. O Murilo perguntou se eu vou fazer live para a Unesp. Vou sim, Murilo. Eu vou fazer para a Unesp e para a FUVEST, né? Tudo junto. Tá bom? Vamos lá então. Rudolf Diesel patenteou o motor a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama pressão-volume a seguir. Ele é composto de 4 etapas, ele fala. O motor a diesel é caracterizado pela compressão do ar apenas com injeção de combustível no final. Ixi, pinguim. Como é que eu vou fazer isso, professor? Relaxa. No ciclo diesel, o calor é absorvido em qual etapa? Olha, ele diz aqui que as transformações têm 2 adiabáticas. Pinguim, o que é uma transformação adiabática?
Uma transformação adiabática é aquela que não troca calor. A diabática não troca calor. Tá bom? Boa. E as adiabáticas são CD, é uma adiabática, e AB é outra adiabática. Então, para elas, o calor, ele vale 0 para as duas, ó. Calor, ele vale 0. Boca? Beleza. E aí, pinguim? A transformação de B para C, a pressão é constante. Vamos ver. De B para C, a pressão é constante. E quando a pressão é constante, nós dizemos que é isobárica. Então, para você determinar se o gás recebeu ou cedeu o calor, você usa a primeira lei da termodinâmica, em que o calor trocado é o trabalho mais a variação da energia interna. Olha, pinguim. Como teve uma expansão, o trabalho é positivo. O trabalho é positivo porque foi uma expansão do gás. E o ΔU, você vai falar que o ΔU também é positivo. Por que eu posso falar isso, pinguim? Porque o produto PV aumentou. Como é que você sabe? É que a energia interna de um gás, vamos pegar um gás monatômico, por exemplo. Ó, a energia interna é 3/4 da pressão pelo volume. Então, como o produto PV do B para o C aumentou, a energia interna cresceu e o ΔU é 0. Portanto, o calor de B para C, ele é positivo. Com certeza. Tá bom? Já matei a questão. É de B para C. Ó, BC, que representa uma expansão isobárica. O sistema realiza trabalho e a temperatura se eleva. Percebeu? Pinguim, eu teria que saber termodinâmica. Sim. Saber esse nível. Saber usar a primeira lei da termodinâmica. Muito bem. Boa, boa. Pinguim, tem mais? Tem sim, senhor. Vamos fazer aqui, ó, questão número 6. Olha que legal. Uma máquina térmica deve operar num ciclo. Ixi, Pinguim, o que é máquina térmica mesmo? Uma máquina térmica, para quem não manja, MT, é uma máquina que ela recebe calor de uma fonte quente, ela devolve um pouco dessa energia na forma de trabalho, que é a parte útil, e o resto, a máquina térmica, olha lá, peraí, ela recebe calor de uma fonte quente, faz um pouco de trabalho e joga fora um calor que é para a fonte fria. Ele rejeita esse calor. De maneira que o calor que ela recebe da fonte quente tem que ser igual ao trabalho, que é a parte útil que ela fornece, mais o calor que ela joga fora para a fonte fria. Sacou? Ô, pinguinzão, hein? Quero calcular o rendimento de uma máquina térmica. Como é que eu faço, mestre? O rendimento da máquina é a divisão do trabalho, que é a parte útil, pelo calor total da fonte quente que ela recebeu. Boa, pinguim. Isto é uma máquina térmica normal. Máquina térmica que você conhece por aí. Porém, se for uma máquina térmica com o ciclo de Carnot, o que é isso, pinguim? É um ciclo teórico em que daria o maior rendimento possível. O ciclo da máquina de Carnot, o rendimento máximo que uma máquina de Carnot pode dar, ele pode ser calculado assim, ó, 1 menos a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Sacou? Você pode calcular assim o ciclo de Carnot, o rendimento máximo que ele tem. Boa. Tá. Ô, Sara, ele falou no texto que era adiabática. Tá escrito lá, minha amiga. Por isso que eu coloquei assim. Tá bom, pinguim. E agora? Agora eu vou fazer o seguinte.
eu vou calcular o rendimento usando essa fórmula. Então, o rendimento máximo será 1 menos temperatura da fonte fria, 27 mais 273. Temperatura da fonte quente, 227. Aí, Pinguim, por que você está somando 273? Porque não pode usar Celsius na termodinâmica, né, ô? Caralho. Aí, eu calculo esse rendimento máximo, e isso aqui me dá 0,4. Então, esse é o máximo rendimento que pode ter. Se ela estiver no ciclo de Carnot, então, eu posso usar agora essa fórmula aqui, que o rendimento é o trabalho dividido pelo calor que vem da fonte quente, que eu vou chamar de Q quente. Tá vendo? O rendimento é 0,4. Eu quero saber qual é o máximo trabalho, sendo que o calor que veio da fonte quente está no texto. Ele é 1000. Olha, professor, até que ficou facinho essa. É, pode crer. Então o trabalho aqui, esta letra maldita, ela vai dar 400 Joule. Sacou? Alternativa D. Tranquilo com vocês? Pinguim, eu tô tranquilo, viu? Vamos agora fazer uma questão de Enem, ó. No manual de instruções de um conjunto de 30 lâmpadas idênticas, usadas como enfeite, está especificado... Porra, 30 lâmpadas, velho. Está especificado que o conjunto deve ser ligado a uma rede elétrica de 120 volts, resultando numa corrente total de 4,5 amperes. No entanto, o manual não informa a potência nominal de cada lâmpada para a aquisição de lâmpadas individuais de reposição. Depois de ligar o conjunto, percebemos que ao retirar qualquer lâmpada, 1/3 das demais não acende. Ah! Por quê? Porque se 1/3 não acende, é porque estava em série. Entendeu? Quando você tem lâmpadas em série e aí você desliga uma delas, o resto apaga. Então, como ele tinha 30 lâmpadas idênticas, e quando você tira uma delas, 1/3 não acende, é porque eu tinha 10 em série, e isso em paralelo com mais 10, com mais 10. Ou seja, minha amiga, o circuito teria que ser assim, ó. Eu vou copiar aqui no cantinho, só para você entender como é que teria que ser o circuito. O circuito tinha que ser assim, ó. Beleza? Boa, Pinguim. Olha lá. Quando eu tiro uma, tirei essa aqui, por exemplo, tudo isso que estaria aqui vai se apagar. Por isso que eu pensei no circuito assim. Depois de ligar o conjunto, percebe-se que ao retirar qualquer lâmpada, 1/3 não acende. Qual é a potência nominal de cada lâmpada? Então você teria que imaginar que o circuito seria esse. Nossa, Pinguim. E aí podemos fazer assim, ó. Como a DDP total é 120, e eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lâmpadas, cada lâmpada fica com uma DDP, que é 1/10 da DDP total. Entendeu? Cada lâmpada. Como a corrente total ela é 4,5, ela vai se dividir aqui em 3 partes iguais. 1,5 ampere para cada ramo, porque os ramos são todos iguais. Conclusão. Eu posso agora falar que cada lâmpada, olha lá, ela tem uma DDP 12 volts e tem nela uma corrente de 1,5 ampere. Como ele perguntou a potência, eu posso usar que a potência para cada uma é U vezes I. Portanto, a DDP é 12, a corrente é 1,5, isso aqui dá 18 watts. É a potência que cada lâmpada tem que ter. Beleza? Boa, Pinguim. O difícil nessa questão, gente, era você, logicamente, imaginar esse circuito, não é? Meio doidinho, né, professor? Também achei. Gente, vocês estão perguntando da outra questão? Como é que eu sei que é ciclo de Carnot? Ele falou máximo trabalho. Quando ele fala máximo trabalho, significa que o trabalho tem que ser o maior possível, portanto o rendimento tem que ser o maior possível. E o rendimento máximo é dado quando você está no ciclo de Carnot, portanto com essa fórmula louca aqui, ó. Entendeu? Por isso que eu sei que é ciclo de Carnot, porque ele pediu o trabalho máximo. Só é possível se o rendimento é máximo. Vocês entenderam ou não? Estavam discutindo aí no chat? Não briga não. Não briga não. Ó, depois vocês transferem com os amigos, ó. Manda os amigos entrar lá. O grupo de WhatsApp tá
com as pessoas já para pré-inscrição. Não é para você isso aqui, é para seus amigos que vão fazer extensivo ano que vem. Eu vou dar um extensivo ao vivo a partir de janeiro. Chama extensivo Premium Live. Entra lá que vai ser legal. Tem um grupo de pré-inscrição. O seu amigo vai entrar e vai ficar me esperando lá. Que na Black agora eu vou fazer uma promoção pra galera que vai dar até dó. Que quem for comprar esse curso em janeiro vai se arrepender de não ter comprado na Black. É um curso que vai ser ao vivo a partir de janeiro ano que vem inteiro. Bem legal. E vai estar baratinho, baratinho. Quer dizer, ele é mais caro que o normal, né? Mas você entendeu. Muito bem. Questão número 8. Os carros elétricos estão cada vez mais baratos. No entanto, mentira, mentira. E as indústrias se preocupam com as recargas das baterias, que é muito mais lento do que o normal. O meu cunhado que mora lá em Paris, ele tem um Tesla elétrico total. Muito legal, cara. Mas ele não pode ir para qualquer lugar, porque mesmo na França não tem carregador em tudo quanto é lugar. Você já foi lá, Pinguim? Todo ano eu vou, velho. Praticamente. Visitar familiar, né? Ao realizar um percurso de 110 km, o motorista pretende recarregar a bateria do seu carro elétrico, que tem um desempenho médio de 5 km para cada kilowatt, usando um carregador ideal, que opera numa tensão de 220 volts. Ih, professor, e agora, hein? Meu amigo, façamos a conta de qual é a energia consumida no percurso. Por quê? Porque ele anda 5 km e ele consome 1 kWh. Se ele vai andar 110 km, qual é a energia que ele vai consumir? Fazendo essa conta, você vai achar 22 kWh. Esta é a energia consumida por ele. Percebeu? Boa, Pinguim. Boa. Mas ele não quer isso, Pinguim. Calma, meu rei. Eu vou calcular qual é a potência que o gerador tem. Como é que você vai fazer isso? Ele me deu a corrente, me deu a DDP. Mete conta da potência. Vou pegar o U e multiplicar pelo I. Então vai ficar DDP-U de 220 e a corrente é 20 amperes. Sacou? Então a potência vai dar 4400, 4.400 watts. Sacou? Que também chamado no submundo do crime de 4,4 kW. Gostei, Pinguim. Mas ele não quer isso, Pinguim. Calma, camarada. Ele quer quantas horas? Use aquela fórmula de potência que é energia por tempo. Olha lá, outra fórmula de potência. Cai pra caralho. Potência é a energia dividido pelo tempo. Então, a potência é 4,4 kW. Tá vendo? A energia tu pega daqui. É 22 kWh. E eu vou dividir pelo tempo. Ai, professor, para que você colocou com as unidades junto? Para eu cortar, filha. Cortei e sobrou o H. O H é a unidade do que vai sobrar. Ele fica em hora. Isso aqui dá um intervalo de tempo de 5 horas. Sacou? Regrinha de 3 ridícula. Check. Fórmula de potência ridícula. Check. Fórmula de potência ridícula também, porque é tudo fórmula que cai pra caralho. Se você é uma pessoa que nunca viu na vida que potência é energia por tempo, você deu um migué na física, eu entendo, acontece, mas você tem que saber essa fórmula aqui, porque ela cai bastante. Tá bom? Essa aqui também, ó. Ó lá. Potência é a DDP vezes a corrente, tem que saber. Valeu, gente? Tudo bem, Pinguim? Você está percebendo que a aula de hoje está mais light ou não? Como é que vocês estão encarando a aula de hoje? Tá de boa? Like na live, manda ver. Obrigado, viu, gente? Ó, eu tenho aqui 2 lâmpadas e mais uma aqui que são idênticas. Resistência R, resistência R. Quando ele fala lâmpadas idênticas, significa lâmpadas com a mesma resistência, tá bom ou não? Boa. Eu quero que uma delas fique sempre acesa. Por isso é ligada diretamente nos polos da bateria. Ah, bonitão. Esta lâmpada aqui que fica sempre acesa é essa aqui, ó. Sempre acesa. Boa. As outras 2 são conectadas a um fio separado com uma chave. Com a chave aberta, a bateria fornece uma potência X. Ô, gente,
Circuito que tem chave, você vai fazer 2 desenhos, 2 questões na mesma questão. Primeiro, você vai fazer a questão com a chave aberta. E aí, quando a chave estiver aberta, nem essa lâmpada funciona e nem esta. Portanto, com a chave aberta, o circuito ele é assim, ó. Lâmpada 1, bateria, somente a lâmpada 1 funciona. Aqui tem uma DDP, e ele fala que a potência aqui, vou usar a fórmula que a potência é U ao quadrado pela resistência do circuito. Essa potência ele chamou de X, o U eu vou deixar assim mesmo, e a resistência só tem uma só. Portanto, o X, lâmpada... Roberta, tudo bem, Roberta? Lâmpadas idênticas têm mesma resistência. Resistências iguais. Tá bom? Boa. Agora, gente, eu vou fechar a chave. Chave fechada. Quando a chave estiver fechada, vai ser assim, ó, lâmpada, a outra lâmpada ao lado, lâmpada aqui embaixo, e aí vem a danada, a danada da bateria, danada. Ó, fica assim. Então eu vou ter uma resistência R, outra R, outra R, e a mesma DDPU. Então o que eu vou fazer por enquanto? Nós vamos calcular o REC, a resistência equivalente. Ela vai ser o produto pela soma do R com 2R. Né? Que aqui em cima vai dar 2R. Aqui em cima, ó. Que vai ficar em paralelo com R. Então, produto pela soma. 2R vezes R, produto, dividido pela soma. 2R mais R. Então, isso aqui dá 2R ao quadrado, dividido por 3R. Portanto, a resistência equivalente aqui, ela daria 2R sobre 3. E daí, pinguim? Calma, calma. Eu vou montar a fórmula da potência de novo. Sacou? Eu tenho que montar a fórmula da potência de novo. Então, a nova potência, P', ela vai ser a mesma DDP pela nova resistência, REC'. Sacou? E o REC' é 2/3 do R. Então vamos lá. Força na peruca, ó. U ao quadrado por 2R sobre 3. E aí, pinguim? Eu vou tentar jogar aqui dentro o U quadrado por R, porque U quadrado por R vale X. Então eu vou reescrever isso daqui falando que a nova potência é 3/2 de U quadrado por R. Eu só passei essa fração aqui multiplicando invertida, né? E aí, meu rei? Isso aqui é o X. Tá vendo? Basta você substituir. Então, a nova potência, ela vai ficar 3/2 do X que tinha antes. Pinguim, eu adorei essa questão. Ela é bem legal. Quando aparecer circuito com chave, então, você tem 2 circuitos na mesma questão. Combinado? 3/2 do X, alternativa C. Ó, aqui o que vai acontecer, gente, ó. Como a potência antes era X, a potência nova, ela ficou 1/2 X. Então, quando tem mais potência, tem mais brilho geral, né? Beleza? É, o que isso daí é importante, esse negócio de potência é importante, tá bom? O brilho aumentou, mais brilho geral. Beleza? Então tá. Gente boa, a questão de número 10, se eu não me engano, é a nossa última para fechar, mais uma questão de potência para você.
A UEL cai entre Unesp e FUVEST, sabe? É possível, com 1 litro de gasolina, usando todo o calor produzido pela combustão direta, aquecer 200 litros de água de 20 graus para 55 graus. Pode-se efetuar esse mesmo aquecimento por um gerador de eletricidade que consome 1 litro de gasolina por hora e fornece 110 volts a um gerador de 11 ohms colocado em água. Um resistor de 11 ohms colocado na água. Então ele vai meter um resistor na água, gente. Tá aqui a bacia. Aí o cara mete água aqui, ó. Água, muita água. E o cara faz o quê? Para poder esquentar essa água, ele mete aqui um resistor. Liga isso aqui numa bateria. Esse resistor vai dissipar uma potência. Sacou? Tudo bem, pinguim. Eu quero saber, considerando que o calor específico da água é 4,19, qual a quantidade de gasolina consumida para o aquecimento de água obtido pelo gerador, quando comparado ao obtido a partir da combustão? Ah, meu amigo, o que eu tenho que fazer? Ó? Vou calcular a potência absorvida pela água, gente, quando aquecida pela combustão da gasolina. Ó, primeiro, considerando combustão da gasolina. Essa potência que eu vou chamar de P1 é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Portanto, é mczinho delta teta dividido pelo tempo. Ô diacho, passa esse risco aí do inferno. Muito bem. Aí, eu vou pegar quanto de água que eu tinha? 200 litros é a mesma coisa que 200 quilos. Para a água é assim. O Czinho da água, ele é 4,19, né? Tá aqui, ó. Só que ele tá em joule por grama grau Celsius, né? Então, como ele tá por grama, era bom colocar essa massa não em quilograma, porque aqui tá litro, vai dar quilograma a massa, né? Como o Czinho tá em grama, eu vou ter que transformar, tá bom, gente? Olha, professor, eu entendi que você vai transformar. Então, eu vou colocar 210 a terceira, aqui 4,19. O delta de temperatura foi, cadê? De 20 para 55, eu tenho uma variação de temperatura de 35 graus sobre um tempo que ele falou que é 1 hora. Muito bem. Então aqui vai dar 3.600 em segundo. Pinguim, essa conta dá muito louca? Cara, essa continha aqui é 200 multiplicado por 1.000 aí, multiplicado por 4,19, que é chato para boné, daria para aproximar esse número tranquilamente, vezes 35, dividido por 3.600. Isso aí vai dar uns 8.000 e... Blambers. Essa potência aqui, ó, eu vou aproximar ela, gente, para 8.100. Aproximadamente, tá? Em watt. E aí, pinguim? Vamos calcular a potência do gerador agora, que é outra potência. Então eu vou usar agora, como ele é ligado numa DDP de 110 volts e o resistor tem 11 ohms, eu pego o U ao quadrado e dividido pela resistência. Então é 110 vezes 110 dividido por 11. Olha que espertinho que você foi. Eu sei. Essa potência P2, ela dá 1.100 em watt. Ó. Então eu estou percebendo que a potência gerada pela combustão é bem maior, quase 7 vezes. Ó. Se eu dividir um pelo outro, ó, uma potência dividida pela outra, vai dar o 1.100 aqui embaixo. E lá em cima eu pego o 8.100 mais ou menos. Isso aqui dá aproximadamente 7,4 por aí. Então quer dizer que a potência pela combustão é cerca de 7 vezes maior que a potência elétrica, para que o gerador possa fornecer a mesma quantidade de energia.
ele deve consumir então uma quantidade de gasolina 7 vezes maior. Ah, entendi. Então vou ter a resposta D de dado. Ó. A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é 7 vezes maior que a consumida na combustão. Porque a potência da combustão é maior, né? Beleza? Do gerador, isso aqui é do gerador, ó. No gerador era pequenininha. Por isso. Questão muito boa, hein? Boa. Pinguim, e agora o que faremos? Agora descansaremos.